certo? Quando trazemos um preletor aqui, como já tivemos o pastor Luciano Subirá, o pastor Silas Malafaia e outros, ok? Eu ministrei a última vez, e eu também intercalei com esse painel, que é a oportunidade de lidarmos com a experiência de alguns pastores. Fiz esse primeiro modelo lá na igreja que eu pastoreio em Xerém, quando o pastor Arnolfo, o pastor Mirko e o pastor Marco Antônio Peixoto estiveram, e eu vi ali a resposta, o feedback depois, de como foi importante ouvir a história e os exemplos. E hoje, mais uma vez, eu tenho o privilégio de conversar e trazer algumas dúvidas ou perguntas ou questionamentos. Eu vou fazer 4 para cada um, e o apóstolo Ezequiel Teixeira, que é pastor desta igreja, o apóstolo, ok? Ele está conosco, e eu queria que ele viesse para cá e se sentasse aqui. Ele faz parte do nosso painel. Vem para cá, apóstolo, ok? Isso. E também ele, pastor Marcos Gregório, ele é pastor do Ministério Apacentar, certo? Ele é um amigo também, faz parte da diretoria do Comércio, ele vai estar aqui, ok? Eu vou fazer o seguinte, são 4 perguntas para cada um. Se der tempo, eu deixo você também perguntar. Agora, por favor, antes de fazer a sua pergunta, pergunte para quem está do seu lado a pergunta que você vai fazer. E peça a pessoa para analisar. Porque tem gente que pergunta cada coisa, que dá vontade de abrir um buraco embaixo da cadeira e levar a pessoa para o inferno. Tá certo? Então, por favor, pergunte se a sua pergunta faz sentido. Tá certo? Para que pergunta boa, quando a pergunta é boa, certo? A resposta é boa. Quando a pergunta é ruim, quem foi indagado não sabe nem o que vai fazer. Eu queria que cumprimentasse a turma aí. Ezequiel Teixeira faz aí os cumprimentos. Alô. Bom, primeiro eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. É uma oportunidade sui generis, muito importante, da gente poder estar aqui para esclarecer algumas dúvidas e aprender também, aprender também com a experiência de vocês. Agradecer ao nosso presidente Cláudio Duarte e parabenizá-lo pela excelente condução, e sempre tentando melhorar, contextualizar. Que Deus renove suas forças físicas e espirituais. Estamos muito felizes também. E logo no início eu estava... a palavra do Leandro sobre a semeadura, isso é muito importante. Alguns anos atrás, nossa igreja dos Estados Unidos fez uma semeadura muito forte na África, em Moçambique. E nós, na cidade de Beira, construímos com muita dificuldade uma escola Vida Nova, lá na cidade de Beira. Bom, passaram-se os anos e a escola está lá, porque tudo que se faz na África fica na África. A escola está lá e tal, e agora nós estamos entrando forte, nós estamos começando a colher, estamos entrando forte em Moçambique, e já vamos entrar com 4 igrejas em Moçambique para a glória do nome do Senhor Jesus. A colheita vem. Amém. Pastor Marcos Gregório. Bom dia, queridos, graça e paz. Privilégio e alegria grande poder estar aqui com vocês no Comércio, apóstolo Ezequiel, pastor Cláudio Duarte, todos os queridos da diretoria, pastor Marco Antônio Peixoto. É um privilégio podermos estar aqui. Aproveitar aqui um gancho na palavra do apóstolo. Há uns anos atrás eu estive pregando em Moçambique, e eu preguei na mesma igreja durante 6 noites. E a gente às vezes olha para o local e pensa, isso aqui não vai dar nada, não vai sair nada. E na última noite eu fiz uma oferta com aquele povo, e essa oferta deu $174 mil. Porque se você ensinar o povo, eles vão corresponder. Nunca diga que o lugar que você está é um lugar pobre, de gente quebrada, de gente que não pode, porque a sua palavra vai fortalecer
o reino das trevas, para que não haja uma mudança de mentalidade, mas a palavra funciona. Amém. Obrigado. Você pode aplaudir aí o Senhor? Isso. Vamos lá, para nós ganharmos tempo aqui, deixa eu começar com o apóstolo Ezequiel. E eu peguei as dores, na verdade eu peguei aquelas coisas, certo? Que o pastor às vezes tem vergonha de falar, mas que ele sofre. Então, a pergunta é pertinente a quase a todos. Então, com a sua experiência, apóstolo Ezequiel Teixeira, como o senhor lida com as saídas dos membros da sua igreja? Como é que o senhor lida? Isso te fere ainda depois de tanto tempo, certo? Como é que o líder precisa fazer com as pessoas que estão indo embora? No início eu sofria muito. Eu sou meio romântico. E no início eu sofria muito. Eu não, ninguém gosta, meu irmão, eu não gosto de perder nada. Se eu jogar para o ímpar contigo, eu vou fazer de tudo para ganhar o para o ímpar. Eu não gosto de perder nada. Essa é a realidade. E no início eu sofri muito. Quando eu via pessoas saindo, eu queria receber, queria ganhar. E aquilo me doía, eu segurava muito. Depois, com o tempo, fui amadurecendo. Para você ter uma ideia, eu tenho 47 anos de ministério, 47 anos pastoreando. Depois eu fui ganhando maturidade e aprendi que você não pode fechar a porta. Você não pode fechar a porta, senão você prende os bodes também. Você prende os bodes também. Se a pessoa quiser ir embora, quiser sair, não quiser ficar do teu lado, deixa ela embora, meu irmão. Deixa sair, porque tem pessoas que saem, mas outros Deus tira. Tá certo, isso aí. Ou seja, vamos aqui, levante todos os dias de braços abertos para receber quem chega e de mãos acenando para receber quem vai. Louvado seja Deus, amém? Pastor Marcos Gregório, vamos lá. Bom, Não, peraí, não, é outra pergunta. É outra pergunta. É outra pergunta. Graças. Mas se quiser completar essa também, vai embora. Eu só diria que no início realmente eu sofria muito, mas com o tempo a gente aprendeu que tem que deixar partir, né? E como disse o apóstolo, você não foi treinado para perder. Se alguém aqui disser que foi treinado para perder, tem algo errado. Eu também não fui treinado para perder, mas a gente também compreende, à medida que os anos vão passando, que nós não somos donos das pessoas, né? E, graças a Deus, sempre uma ou outra volta, glória a Deus. Ô, Gregório, eu aprendi uma coisa, Cláudio, a gente nunca perde, ou a gente ganha ou aprende. Tá certo, isso aí. Verdade. Vamos lá, pastor Marcos Gregório. Como lidar com a mente de um povo que ouve tantas informações? Antigamente o povo ouvia a voz do pastor ou de uns 2 ou 3 pastores que vinham por mês à igreja ministrá-lo, tá certo? Era muito mais fácil manter o povo debaixo de uma voz ou pelo menos de uma visão. A pergunta aqui tem a ver como lidar com este povo que está na internet, ouvindo todo mundo ao mesmo tempo, tá certo? E depois volta para ser apacentado por um pastor local com essa mente, certo? Tão contaminada com tudo isso. Então, foi a pergunta de alguém, como lidar com isso? Ele está enfrentando dificuldade com esses questionamentos e com essas divisões, certo? Que são essas visões divididas. Eu acredito que a gente consegue lidar com essa situação de 2 maneiras, na minha ótica, bem simples. A primeira é manter a palavra, manter o ensino, manter... A gente não gosta muito porque entrou a tal da modernidade. Não, eu não tenho mais escola bíblica dominical. Mas aí você substituiu pelo quê? Porque o povo, de fato, eles têm muito mais contato com a internet, com a pessoa do trabalho, vizinho, família, do que acaba a igreja. Aliás, hoje, se a gente consegue que o mesmo membro vá pelo menos 2 vezes na mesma semana no culto, já é um milagre.
porque eles vão uma vez e de repente, mas tem internet, tem culto daqui, culto dali. Então, eu acredito que a gente precisa manter, de fato, o ensino, a palavra. E o segundo, não adianta a gente ficar reclamando da internet, a gente tem que ir para lá também. A gente tem que usar as ferramentas e as facilidades que nós temos. E às vezes nós, pastores, achamos, mas eu não tenho a estrutura aqui do apóstolo Ezequiel, uma câmera na direita, outra câmera na esquerda, telões. Meu irmão, hoje a coisa tem se tornado tão simples que com 1 ou 2 celulares no máximo, você põe seu culto na internet, você faz discipulado, você transmite o ensino que você quer. Não adianta a gente ficar colocando, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho dinheiro. E é preciso também entender que a gente sempre vai partir de alguma coisa. E você não pode partir do nada. Eu não tenho uma câmera, por exemplo, que custou $20 mil, mas por isso, então, eu não vou fazer nada? Não, eu tenho um celular. E aí o seu filho te ajuda, um segura, a esposa segura, você vai lá e vai dando uma palavra. Eu conheço um pastor do mundo hispânico, e eu gosto muito dele, que é o pastor Miguel Salazar. Ele é de Porto Rico, e se você conhecer a igreja física do pastor Miguel Salazar, você toma um susto. Por quê? Porque você vai ver que ela cabe lá 100, 150 pessoas no máximo. Mas se você assistir o culto dele pela internet, você diz, isso é uma mega igreja, porque tudo direitinho, não é uma câmera, é um celular. E o que o pastor Miguel está fazendo? Bom, eu não tenho a condição de comprar uma câmera de $20 mil, mas eu posso comprar um celular, eu posso ter um iPhone Pro, eu posso começar com alguma coisa, iPhone 11, 12, 13. A grande questão é manter aquilo que sempre funcionou na igreja, que é o ensino da palavra, e usar a modernidade dentro da minha condição, e não usar a minha condição para dizer eu não posso, porque aí é que você vai ficar para trás e vai ficar perdendo. Pô, legal. Apóstolo Ezequiel Teixeira, uma das grandes deficiências na expansão da igreja e ministérios, de igreja locais, de criar novos núcleos, é a formação de obreiros. Por onde se passa, se fala da dificuldade de formar obreiros, certo? Como é que o senhor funciona, ou como isso funciona no seu ministério, essa formação, já que o senhor tem, me parece que quem olhou aqui, olhou para as suas igrejas e viu elas bem estruturadas, citaram aqui o exemplo da igreja de Campo Grande, certo, com Marcos Salles. Então eu queria que o senhor falasse como funciona isso, essa questão de preparação de obreiros, como é que é isso? Interessante. Há 34 anos atrás eu comecei o projeto Vida Nova, e começamos aqui no bairro de Irajá. Eu saía distribuindo folhetos na rua, e às vezes um irmão me ajudava a distribuir folhetos na rua. Começamos a crescer, começamos a expandir, e a igreja tomou um vulto. Depois saímos do porão da casa da minha sogra e fomos para a Avenida Monsenhor Félix 602, e começou a crescer, a ponto de fazermos 5 cultos por domingo, e com filas na porta, filas para entrar na porta. Interessante. E um dia eu fui ao supermercado, e estava lá no mercado, ali onde agora já foi Carrefour, não sei se é Carrefour agora, ali perto do metrô em Vista Alegre, Vicente Carvalho ali. E eu estava vendo ali um negócio, e eu estava preocupado. A igreja, nessa época, estava chegando aos 500 membros, mais ou menos, e veio uma moça falar comigo. Veio de boné, ela trabalhava no mercado, falou, oi, pastor Ezequiel, tudo bem? Eu falei, tudo bem, você é crente? Ela falou, sou. Eu falei, e de onde você é crente? Da sua igreja, e o senhor me batizou. E eu falei, caramba, e eu não conhecia. Aí eu brinquei com ela, o melhor que eu pude fazer, assim, que você está de boné, você está diferente, eu não te conheço. Foi o melhor que eu pude fazer. Está diferente, como é que tá? Está tudo bem e tal. E naquele momento o Espírito Santo falou, você é 500, já está enrolado. Opa. Quando você for 1.000, quando for 5.000, quando for 10.000. Aí comecei a buscar a forma de discipulado. Comecei a orar a Deus, como é que eu vou fazer? Eu preciso fazer discipulado.
nós aprendemos que na igreja nós não fazemos seguidores, nós fazemos discípulos. Seguidor você faz na rede social, na igreja você faz discípulo. Aí começamos a fazer, e Deus me deu uma estratégia. Eu comecei a pensar pessoas que eram já diáconos da igreja, pessoas que tinham potencial, e durante um ano, eu comecei a ministrar essas pessoas. Ministrar. Uma vez por semana ministrava. E multiplicamos, a gente não fala dividir na nossa igreja, multiplicamos em 2 grupos, né? Ficaram 2 grupos. Um tempo, um grupo limpava a igreja, lavava os banheiros, decorava a igreja, e o outro grupo evangelizava os hospitais, presídios, fazia ar livre. Então, depois mudava. Quem evangelizava passava a limpar a igreja, limpar o banheiro, limpar os bancos e enfeitar a igreja, e o outro grupo evangelizava. Bom, nós passamos isso, eu passei durante um ano ministrando, e sobre todas as coisas que eu ministrei foi autoridade espiritual. E tem muita igreja presa, porque desconhece esse ponto importante, esse princípio importante da autoridade espiritual, e peca contra a autoridade. É um pecado que você vê que Deus, você vê Deus perdoando o pecado contra a santidade, perdoando a prostituta, ladrão e tudo, mas engolindo o rebelde. Aí eu comecei a pregar sobre a autoridade e visão da igreja, lancei um livrinho chamado Quem Tem a Revelação de Deus, Vivendo por Revelação, o nome do livro. A igreja não caminha debaixo de boas ideias, a igreja caminha debaixo de uma revelação. Quem tem revelação de Deus ouve o que ninguém consegue ouvir, vê o que ninguém consegue ver, fala o que ninguém consegue falar, faz o que ninguém consegue fazer, é quebrantado. Enfim, fui criando. Esses homens, depois de um ano, nós multiplicamos em grupos familiares. Interessante, muito antes do Po Yong Shu. Muito antes, pô. Aí começamos a multiplicar em grupos familiares. Fazíamos hoje chamadas células, né? Em grupos familiares. E eles ensinavam aquilo que aprenderam comigo. Sabe quem são eles? Os pastores. Geralmente, um percentual muito grande de todos os pastores que nós temos hoje, foram eles que começaram a aprender o Evangelho, se tornaram meus discípulos e passaram a pastorear igrejas com sucesso. Nós temos igrejas que estão tremendamente alavancando muito, crescendo muito, prosperando muito, porque tiveram base, tiveram princípio, foram ensinados. Agora, eu quero dizer para você, pastor Cláudio Duarte, o maior problema que os pastores têm é essa mão de obra. Eu tenho pedidos para abrir igreja no Brasil todo, mas eu não tenho obreiros. A seara é grande. E os cearenses? Então, você faça discípulo, um conselho, façam discípulos, né? Nós não fomos chamados para fazer seguidores. Hoje está uma febre, né? Que é o mais popular, o mais conhecido, né? O mais famoso é que tem mais seguidor. Não. Façam discípulos, né? Não importa se você não é conhecido, importa que um dia o Senhor olhe para você e diga, eu te conheço, porque para uns o Senhor vai dizer, eu não te conheço. Amém. Isso. Pastor Marcos Gregório, todo mundo que olha para os pastores, né, chamado ou tido uma relevância, uma projeção, pensam que eles vivem apenas momentos bons, certo? Não fazem ideia das adversidades. Então, tem uma pergunta que eu achei muito pertinente aqui, certo? Qual foi, e essa pergunta veio para os dois, depois eu também vou estender o apóstolo Ezequiel, qual foi o momento mais difícil que o senhor enfrentou no seu ministério e como o senhor conseguiu vencer isso? Tem como destacar? Porque momento difícil eu imagino que sejam muitos, mas qual assim o senhor encararia como o mais desafiador de todos e como o senhor venceu isso? O mais difícil, eu acho que é um pouco difícil desculpa a redundância, de nominar assim. Mas eu vou chamar de o mais difícil, mais recente, okay. 10 anos atrás. Foi
a dificuldade de enfrentar a questão toda com o pessoal que era do toque no altar. Porque a grande questão, e é a primeira vez que eu vou falar sobre isso, assim abertamente, honestamente, queridos, o grande problema não foi com aqueles meninos, não foi. O grande problema foi o susto que eu tomei em dois aspectos. Primeiro, o quanto pastores me invejavam e o quanto pastores deram apoio contrário, porque queria tê-los nos seus ministérios, queria tê-los na igreja. E as pessoas não sabiam de nada, porque eu poderia ter não tido nenhum problema, por exemplo, se eu pegasse se eu estabelecesse assim, todas as músicas têm que ter meu nome ou o nome do ministério. Mas eu sempre achei que não foi esse o caráter que Deus me deu. E eu não me sentia vontade de fazer isso. Como agora mesmo, a gente gravou há uns dias atrás outro CD, outro DVD. E não tem meu nome, eu sou, tem que ter meu nome, senão eu não faço. Eu acho que eu não tenho caráter para isso. Depois, a questão do entendimento, porque Deus, Ele ama a todos nós, sem exceção, mas Ele não trata a todos igual. Deus dá umas coisas para um que não dá para outro, dá outras coisas para o outro que não dá para outro. Por exemplo, daqui a um tempo a igreja do apóstolo Ezequiel vai estar em 4 continentes, mas não são todos que vão a 2, 3 continentes. E essa é uma questão que Deus trata lá, claríssima na parábola, lá em Mateus capítulo 25, né, na parábola dos talentos. Ele deu a um ele chamou, deu 1, o outro ele chamou, deu 2, o outro ele chamou, deu 5. E quando ele tomou o talento daquele que não multiplicou, a gente pensa no contexto natural, humano e tudo, Deus agora, porque um já tem 5, multiplicou, ficou com 10. Ele vai pegar esse que recebeu 2, multiplicou e tem 4 e vai dar para ele. Não, Deus deu porque já tinha 10. E a gente vai dizer que Deus não sabe o que está fazendo. Então, a dificuldade realmente foi ver os pastores, sobretudo na Baixada Fluminense, e que as pessoas não sabem de como, né, as coisas acontecem, porque quando aqueles meninos chegaram no ministério, por exemplo, casamento tudo rebentado, vamos ajudar a consertar, vida tudo destrambelhada, vamos ensinar a aplicar, porque alguns deles ganharam tanto dinheiro que não sabiam lidar com isso e não têm uma casa própria. Como é que faz? E aí no nosso país, as crianças não são incentivadas a aprender a ler desde quando eles começam a ser alfabetizados. E lá comigo tinha uma regra, tinha que ler 2 livros por mês, junto comigo, e quem não lia tomava uma multa no salário, porque ninguém ouve quem não tem conteúdo. Quem vai ouvir quem não tem conteúdo? E, por exemplo, o Davi é filho, ainda é até hoje, vai continuar sendo, e não é que os outros não sejam, mas o Davi, quando chegou na igreja, ele e a Verônica, eles faziam um back para o Cláudio Claro. Olha o ministro de louvor que ele é hoje. Mas isso quer dizer o quê? Tempo de discipulado. Cláudio Claro foi ministro de louvor aqui. Exatamente isso, E isso não acontece da noite para o dia. Você tem que investir, você tem que gastar tempo de jejum, tempo de oração. Uma vez nós fizemos, quando a gente lançou o CD Olha Para Mim, esse CD vendeu 1 milhão de cópias. Mas ninguém sabe que nós fizemos um pacto de oração e jejum com Deus, e num dos 30 dias de jejum, pastor, nós andamos de Nova Iguaçu ao quilômetro 32 orando e voltamos orando. Por isso a dor tão grande.
E foi realmente uma dor muito grande. E volto a dizer, a dor não foi tão grande causar, porque filho pode causar dor, mas não deixa de ser filho. Mas observar meus colegas, sobretudo da Baixada Fluminense, falando coisas no altar. Tá vendo? Eu sabia, mas sabia. E por que não avisou? Né? Porque é incrível isso, alguém olhar para você quando você está lutando, não é? E gritar, eu sabia. E por que você não me avisou? Já que você sabia. Torcia contra, né? E também tem isso, porque as pessoas não relevam o fato seguinte: o que Gregório sabia sobre gravadora? Nada. A minha contadora, que é contadora da igreja há mais de 25 anos, eu pedi ela para abrir uma gravadora. Ela abriu uma livraria evangélica. Não conta para ninguém, tomei uma multa da Receita de R$700 mil. Aí, até que abre a gravadora. Mas eles já eram músicos, que a gente tem essa visão, músicos de tempo integral, como eu ainda tenho até hoje, na igreja, no culto. Toda terça e quinta e sábado de manhã eu estou lá ministrando para eles. Terça e quinta tem 2 pastores do Ministério de Louvor que ministram para eles. E aí? Então, eu acredito que aquilo não precisava ter chegado aonde chegou. E eu vou te falar uma coisa, isso aqui é tão importante, tão importante, que engraçado que quando a gente sentou e resolveu, eu fiquei com raiva. Cheguei em casa, minha esposa perguntou, e aí eu falei, não quero falar disso agora não, que eu estou louco de raiva. Por quê? Porque aquela confusão toda terminou com um acordo de R$200 mil para pagar 10 parcelas de 20. E os 3 que tinham canções, eu dava mensalmente, naquela época, 40 mil por mês para cada um, fora a agenda que era deles. Bom, deixa eu terminar aqui a pergunta, para trocar aqui, porque pelo seguinte, pelo que eu entendi, muitas pessoas achavam que o Ministério Apacentar não sobreviveria. Ok? Então, até mediante a sua resposta, eu estou deixando o senhor falar, porque eu não conheço nada e não quero de forma nenhuma criar nenhuma, mas é importante as pessoas entenderem a emoção daquilo que o senhor está narrando e como muitas vezes nós vivemos grandes crises, porque a crise acaba sendo na dimensão do seu ministério. Isso. Ok? Tem gente aqui que está preocupado em pagar uma dívida de 5 mil. Mas tem gente aqui que tem uma dívida de 500 mil para pagar. Então, muitas pessoas olharam e diziam o que seria do Ministério Apacentado. Na última reunião que tivemos, nós não podemos fazer a reunião no templo, ok? Porque estava tudo sendo quebrado, expandindo, crescendo, investindo. Então, aí vem o término da pergunta. Como é que o senhor conseguiu vencer tudo isso, apesar desse impacto inicial? Fala um pouco, porque a gente vive muito isso, impactos, como é que se vence? Bom, a primeira grande bênção para vencer isso é que eu faço parte de um grupo que é difícil fazer parte, porque a varada lá é certa, né? A varada lá é real, e isso é uma bênção. E como eu disse, eu tive um privilégio, pastor Silas Malafaia, pastor Jabes de Alencar, foram as pessoas que ao tempo inteiro, Gregório, liga para mim, Gregório, o que está vendo? Gregório, o que você quer fazer? Gregório, qual é a palavra? E advogado não conseguia chegar a lugar nenhum, e eu louvo a Deus, porque Deus usou a vida do pastor Silas e pastor Jabes, que veio de São Paulo. Eles reuniram com esses irmãos, começaram 5 horas da tarde,
ligaram para mim, era 1h, eu até já estava deitado, levanta e vem para cá. Peguei o carro, fui para a Barra da Tijuca, num hotel onde nós nos reunimos, e ali resolvemos, selamos o acordo, né? E eu consegui vencer, graças a Deus, porque eu tinha um apoio do pastor Silas, apoio do pastor Jabes, apoio do pastor Marco Antônio Peixoto, apoio do pastor Jorge Linhares, apoio de alguns outros queridos da confraria, que eu chamo de confraria, mas é o grupo da unidade, e isso foi fundamental para a gente vencer. Agora, isso também não foi uma situação que destruiu o ministério, porque, por bondade de Deus, eu nunca misturei o meu ministério, meu chamado pessoal, com o sucesso do Toque no Altar. Eu já era pastor antes do Toque no Altar. Se você andar pelo Brasil, talvez você encontre ainda hoje uma reclamação, porque muitos pastores queriam levar o Toque no Altar e o Marcos Gregório. E eu sempre disse isso. Eu sou pastor de uma igreja local e a minha prioridade é a igreja local. E foi o que, graças a Deus, apesar da crise, foi muito difícil, foi muito violento, mas a gente conseguiu, por graça de Deus, manter o ministério e continuar conduzindo o ministério, porque a gente nunca fez uma mistura daquilo, porque o ministério, a igreja, ela é eterna, ela é de Jesus. O sucesso é cíclico. Então, quando você mistura uma coisa que está fundamentada em bases que vai ficar aí até a volta do Senhor Jesus, e se você mistura isso com aquilo que é cíclico, porque o sucesso é cíclico, ninguém consegue se manter no topo a vida toda, né? Tem um momento que você está lá em cima, tem um momento que você não está nem tão lá em cima, e tem um momento que ninguém te convida nem para ir no aniversário do cachorrinho dele, né? Amém, amém. Convida não, misericórdia. Bom, deixa eu pegar a mesma pergunta aqui e transportar para o lado de lá. Tá certo? Qual foi o momento mais difícil do seu ministério? Se deu para localizar aí, ok? E como você conseguiu vencer? Não é fácil. O ministério é subir escada rolante do lado contrário. Olha, anota isso aí. Ministério é subir escada rolante do lado contrário. Eu estava pensando aqui em 3 coisas que aconteceram. Isso acontece, geralmente. A primeira, você sabe que uma das coisas mais difíceis de vencer é a traição. A traição. Porque a traição vem de pessoas que você menos espera. A pessoa que está do teu lado de manhã, de noite, te dá uma facada que você misericórdia. Quer ir para o céu de manhã contigo e de noite te joga no inferno. Essa é a realidade. A traição é algo difícil da gente digerir. A traição fere o nosso coração. E todos nós, pode ter certeza, todos nós passamos por isso. Ninguém está imune a isso, não. Pode ter certeza disso. Isso é um espírito que está aí. As outras 2 coisas foi que eu sofri muito, foi quando eu vi o pastor Moisés Malafaia morrer na minha frente, aqui em Irajá. Era um início de uma grande campanha que nós estávamos fazendo. Eu tinha chamado ele para vir aqui para o Brasil, ele estava pastoreando a nossa igreja lá em New Jersey. Ele veio no Brasil para a gente começar a campanha no mês todo. Ele ia começar e ele tinha pregado praticamente 40 minutos, e eu estava com a minha esposa do lado, minha esposa Márcia, aquela ali de laranja, e estava sentado ao lado, e quando ele falou assim, eu vou parar de pregar, porque eu quero ministrar muito, mas vamos ler esse texto aqui, e abriu a Bíblia, eu abaixei a cabeça para abrir a Bíblia, e quando eu abaixei a cabeça, eu escutei um estrondo no púlpito, fez assim. Blum! E quando olhei, eu não vi o Moisés,
estirado no chão, 2.000 pessoas na igreja, máquinas filmando de tudo quanto é lado. E o meu irmão olhou para mim, eu falei, espera um pouquinho. Eu falei, Márcia, ele caiu do poder de Deus? Se ele caiu do poder de Deus, isso aqui vai explodir agora, esse culto vai explodir. A Márcia falou assim, não, tem alguma coisa aí, tem algum problema. E aí foi quando nós subimos, eu subi. Quando eu subi, eu já não via o olho do Moisés, só via o globo. Moisés estava tendo um infarto fulminante. Eu chamei uma médica que estava na primeira fileira, doutora Lígia, esposa do falecido pastor Nelis Nelson, que é neto Davi Nelson, neto do Nelis Nelson, que foi pastor daqui da nossa igreja. Ela subiu, e quando eu olhei para o Moisés, nitidamente eu falei, estamos perdendo o Moisés. Foi uma noite, os irmãos não imaginam isso, o irmão não quer imaginar. 2.000 pessoas sentadas assim, atônitas, a internet parou, pergunta para tudo quanto é lado, o que está acontecendo aí, o que está acontecendo, o que está acontecendo, e o Moisés morrendo na minha frente, e eu não podia fazer nada, e os jovens, ele era muito forte, pegaram, e espera SAMU, não espera SAMU, espera SAMU, não espera SAMU, eu falei, leva para o hospital agora, leva para o hospital agora. A médica fez massagem cardíaca, respiração boca a boca. A família do Moisés, praticamente quase toda, estava aqui na reunião. E quando chegou no hospital, o irmão dele ligou chorando. Eu mandei botar o telefone no ouvido dele. Fizeram aquele desfibrilador, né? Não voltou. Eu orei, repreendi morte, falei, gritei. Não teve jeito. Moisés morreu. E logo que Moisés morreu, nós passamos um luto muito grande, e fomos, a esposa, tanto com a esposa quanto a mãe, colocou a igreja na justiça. Nós tivemos que lutar 9 anos nos tribunais, até que os juízes deram sentenças que foram verdadeiras lições de morais, lições de moral mesmo, né? Na família, falando sobre a vocação do Moisés. Nos estavam cobrando coisas impressionantes, que ele trabalhava domingo, pregava no carnaval, e cobrando assim coisas, 9 anos nos tribunais, até que um dia o nosso advogado falou, vencemos, acabou tudo, nunca mais, vencemos. Mas o maior prejuízo foram, podemos dizer, dezenas de vidas que eles conseguiram, as duas ou mais pessoas conseguiram botar fora da igreja. Voltaram para as drogas, voltaram para um monte de lugar, porque para eles o culpado foi a igreja, quando o próprio Deus desconectou. Mas uma dor no coração, porque eu tinha Moisés como meu filho. Moisés andava mais comigo do que até mesmo com ele ficava de manhã até de noite comigo, todos os dias, tomava café, almoçava e jantava, a gente saía e viajava pelo Brasil todo, e foi uma dor, assim, impressionante, me doeu muito, e depois sofrer 9 anos, irmãos, 9 anos fomos réus nos tribunais, quando chamava o Projeto Vida Nova, chamava... autor, fulano de tal, Beltrano, réu, Associação Missionária Vida Nova, Projeto Vida Nova. Que doideira, a gente como um réu, mas vencemos todas as batalhas. E quer saber de uma coisa? Um dia nós vamos encontrar o Moisés Malafaia lá no céu. Amém, glória a Deus. Amém. Nunca mais vamos separar. A última coisa, no meio dessa construção,
no meio da construção, na pandemia, no meio da construção, foi muito difícil para o meu ministério. O meu irmão morreu. Em 3 dias, meu irmão morreu. No primeiro dia foi internado, segundo dia entubado, terceiro dia ele morreu. Meu irmão não era só meu irmão, era meu amigo, meu companheiro. E vocês conheceram. Quantos conheceram o pastor Israel Teixeira aqui? Era meu amigo, advogado da igreja, meu amigo. Aí eu confesso a vocês, até hoje, eu não conseguia me recuperar plenamente. Muita saudade, muita dor. Foi muito forte. Eu não sabia que doía tanto isso. Quando eu entrava aqui na igreja e abria a sala dele, via a cadeira vazia, a mesa vazia, e eu falava, misericórdia, como é que vai ser daqui para frente? E inclusive, eu quero que os irmãos orem por mim, me ajudem em oração, que as minhas emoções foram tremendamente abaladas. Os processos judiciais superei, as traições superei, mas essa perda ainda não consegui superar completamente. Ainda tenho parte das minhas emoções. Chorei um ano, sem parar, todos os dias chorava a perda de irmão. Mas também sei que ele está no céu e um dia nunca mais vamos nos separar. Amém, 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 amém. É isso aí. O propósito é exatamente esse. Vamos lá. Pastor Marcos Gregório. Meu Deus. Qual o conselho o senhor daria para quem está iniciando um ministério agora? Para quem está começando agora, né? Qual o conselho o senhor daria? Bom, se eu posso dar um conselho, busque um homem que você possa confiar, que você possa abrir seu coração, que você possa falar, porque muitas das vezes nas nossas reuniões a gente fala muito das nossas lutas e pouco das nossas tentações. Muitas das vezes a gente fala muito das lutas. E parece que o ministério só tem lutas, mas o ministério tem muitas tentações. Ainda mais nessa atual conjuntura, porque o pastor Cláudio Duarte, que fala muito para a família, né? Essa malignidade chamada feminismo, botando esse monte de besteira na cabeça dessa geração, das meninas, das moças, das mulheres. As mulheres na igreja, elas não são levianas, mas é um fato. As mulheres olham para nós, eu até às vezes comento isso lá na igreja onde sou pastor. Eu estou no contexto da beleza, eu fiquei no final da fila, sem problemas. Mas as mulheres gostariam de me ter como marido. Por quê? Porque elas veem o marido que elas idealizaram no altar debaixo da unção. Como elas não convivem comigo o restante do dia, elas acham que eu sou o cara. E as tentações, elas são reais, até porque nós estamos vivos e a coisa por aí está bem complicada. Então, se eu posso dar um conselho, o que eu daria é esse: ande sempre debaixo de cobertura espiritual, sempre. Sempre cobertura espiritual. Aliás, só para concluir, lá em Números, tem um texto bem interessante que fala do tabernáculo e está escrito assim: todo vaso em que não houver tampa, ele era considerado imundo. Então, a cobertura espiritual, que muitas das vezes as pessoas não querem,
E a gente tem que entender isso também. Deus usa, mas Deus não usa gente perfeita. Então, se você estiver em busca de alguém perfeito, você vai andar sozinho. Mas se você estiver em busca de alguém que tem um testemunho, que tem um ministério, que tem uma família estruturada, que tem um ministério que já passou pelo teste do tempo, que já passou pelo teste de Gamaliel, você precisa andar debaixo de cobertura. E a cobertura é importante, não é só para a gente falar das lutas ministeriais, mas a cobertura também é importante para que a gente possa falar das nossas tentações, que não são poucas. É isso aí. Eu acho que vale a pena, até ressaltando isso, todas as vezes que alguém no seu ministério desejar um cargo, desejar o poder, explique para ele que quem divide poder também divide demônios. Todas as vezes que você divide poder, você divide demônios. Quando alguém quiser um cargo no seu ministério, seria importante você ter uma definição de quantos demônios vão junto com o cargo. Diz, eu te dou esse cargo, mas com esse cargo você está recebendo alguns demônios, certo? Quem fraciona poder, fraciona demônios. Que isso fica, né? Então vamos lá. Isso. Eu ainda não tinha tido essa revelação. Pura verdade, pura verdade. As pessoas só querem o cargo, não querem os demônios que vão com eles, né? Boa revelação. E outra coisa, né, Cláudio? Outra coisa, cuidado com esse negócio de dar cargo para as pessoas, porque o cara pagou o teu almoço, porque o cara te deu um presente, pagou a tua viagem, o cara é tão bonzinho. Se você quiser dar um presente para ele, dá um tênis, dá um terno, dá uma camisa bonita para ele, mas não dê de presente um cargo não, tá? Não dê de presente um cargo não, porque ele pagou o teu almoço, porque ele te deu um presente bonito, te leva para almoçar, te leva na casa dele. Deu um presente e não deu um cargo. Bom, gente, deixa eu pegar um gancho aqui só, né? Um pouquinho, para ler um texto para os irmãos, na palavra de pastor Marcos Gregório. Isaías capítulo 4, vai aí para os irmãos. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo, nós comeremos do nosso pão, nos vestiremos com as nossas próprias vestes, tão somente queremos ser chamados pelo teu nome. Tira a nossa vergonha. Vou falar uma coisa para você, pastor Marco falou, eu trabalho com família, os homens estão sumindo. E todas as vezes que um vira gay, sai 2 do mercado. Essa é boa! Que o cara, além de ir, ainda vai outro. Então, a baixa é dupla. Aí o profeta Isaías, não aplaude, não. Isso é motivo de vaia. Então, entenda bem. Se você acha que está faltando, aqui diz que 7 mulheres, são 7 para 1, dizendo, não precisa do seu dinheiro, não precisa de nada seu, nós só estamos caçando um homem. Entendeu? Deu ruim. Só para você ter noção como é que o negócio vai ficar. E digo aqui por marido, não vem com essa história não, tá certo? Que tem que cuidar bem das esposas, porque também tem pouca mulher, tralha tem muita aí fora. E está assim de homem que constrói a vida do lado de uma guerreira e quer passar o final do lado de uma aventureira. Ei! Não é assim que funciona, não. Revelou. E trate sua mulher bem, porque a sede que dá no boi dá na vaca. Oh! Meu Deus! Tá certo? É só para deixar claro que se não coloca os caras aí num posicionamento de... É só uma ressalva. Meu Deus! Tá certo? Glória a Deus. Deixa eu dar um refrigério aqui. Deixa eu anunciar algo que também é muito relevante. Nós temos mais uma vez a visita do nosso deputado Ottoni de Paula, e ele traz consigo algo bem relevante, ok, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, certo? Pois, aqui no artigo 1º, declara que a Marcha para Jesus como patrimônio cultural e imaterial do Rio de Janeiro, ok? Essa lei está entrando em vigor aí na data da publicação,
E eu gostaria de, certo, parabenizar vocês que fundaram tudo isso. Eu estou só inclusive, aqui caminhando. Diga. Essa é uma lei estadual e a lei municipal foi criada pela pastora Márcia Teixeira, que tornou oficial aqui no município do Rio de Janeiro a Marcha para Jesus. Aí. Então agora no município e no estado, tá certo? Vamos aplaudir aí, gente! Mas vamos voltar para aqui que ainda tem muita coisa. Você está gostando aí do negócio? Nada melhor que uma fofoca. Já descobrimos algumas coisas. Olha aí! Você pensa que eu fiz isso à toa? Isso. Vamos agora. Volta para o pastor Gregório, é isso? Isso. Vamos lá. Na verdade, acaba sendo uma pergunta atrelada com aquilo que o senhor já respondeu, porque eu não imaginaria que o senhor ia citar aquilo, mas eu vou manter a pergunta. O ministério do senhor ficou muito conhecido pela relevância de um ministério musical. Muitas igrejas sonham com essa mesma trajetória, com essa mesma oportunidade. A pergunta é, certo? Isso foi feito de forma proposital, ok? O senhor foi alguém que organizou uma estrutura para que tudo isso acontecesse, preparou seus músicos, ofereceu tudo isso, ou não foi proposital, foi algo que aconteceu? Porque me parece que algumas pessoas querem entender que se uma igreja se preparar, você precisa se preparar primeiro, porque não basta ter só unção. Se você for num show do Zeca Pagodinho, certo? Não está lá o Espírito Santo, não está lá nada, e eles vão fazer tudo da melhor maneira possível, o que indica que nós devemos ter o melhor, ok? E além de toda a estrutura, também a unção e toda essa estrutura, né? Mas eles me perguntaram o seguinte, se, certo, isso foi proposital ou não, aconteceu de forma casual. Não, isso foi, se é que pode chamar de proposital, foi sim, proposital. Houve toda uma preparação a nível de palavra. Você ouve, por exemplo, Luiz ministrando a palavra, você diz, pô, esse cara, a gente gastou muito tempo compartilhando, abençoando, lendo, porque tudo que dá certo passa pelo tempo daquilo que ninguém vê, mas que já estava acontecendo. Então, a igreja, por exemplo, ela tem um sítio. Muitas e muitas vezes, a gente passou semanas lá, comendo junto, ministrando a palavra, orando, jejuando. Muitos e muitos domingos, terminava o culto de manhã e a gente entregava, por exemplo, o jejum ao meio-dia ou às 6 horas, e passávamos ali o dia todo na igreja, em oração, lendo, ministrando a palavra. Inclusive todas as canções, 100%, elas eram frutos das mensagens que a gente pregava, das campanhas que a gente realizava, e claro, tem, óbvio, a dedicação deles. E eu sempre digo uma coisa, isso que eu vou dizer para a questão do Ministério de Louvor. É inaceitável que qualquer músico do mundo, que a gente reconhece o talento, Gilberto Gil, Caetano Veloso, por aí vai. E o que é inaceitável? Inaceitável que os músicos na igreja não consigam ir além. Por quê? Porque eu costumo dizer que nós temos uma vantagem, essa vantagem chama-se Espírito Santo. Espírito Santo. Então, eles têm o Espírito Santo. Agora, se não tem jeito, se você não ministra, não discipula, não está junto, minha esposa junto com a esposa deles e com outros pastores da igreja, a coisa realmente não vai acontecer, porque, infelizmente, a igreja, eu não digo a igreja, mas a liderança de um modo geral, ok, sem ofender ninguém, a liderança de um modo geral fala muito mal dos seus próprios músicos e depois reclama dos problemas que acontecem.
Mas nós, pastores, esses músicos é tranqueira, esses músicos só dá trabalho, esses músicos só isso, só aquilo. Mas e o tempo que nós, pastores, e aí não tem nada a ver, eu não toco nada. Eu não sei a diferença de dó para lá, e não sei mesmo. Às vezes eu canto lá na igreja, e eu sempre brinco com eles, dizendo, eu só canto lá quando me atrevo, porque eu sou o presidente do ministério, porque se eu fosse o vice-presidente, não deixaria eu cantar, entendeu? De tão desafinado que eu sou. Mas quando eu, por exemplo, chego sábado de manhã, quando eu convoco, quando eu falo, eles, a gente percebe neles um respeito, uma submissão, porque eu estou ali junto com eles, porque a gente ora junto, jejua junto. Eu não vou simplesmente lá, abro a Bíblia e digo vocês. Nós temos que melhorar, nós temos que servir melhor, nós temos que cuidar melhor da nossa casa. Nós somos um canal da bênção de Deus em favor do povo. E eu tenho essa visão. Por que, infelizmente, Deus tem que continuar levantando de tempo em tempo um ministério de louvor? Porque aqueles que Ele levanta perdem, talvez por conta do sucesso, perdem a visão de que Deus levantou para servir a igreja. Deus não levantou para se servir da igreja. E aí, quando eles perdem a visão de que eles não vão... Não, agora eu vou ensinar a igreja. Aí Deus olha para o anjo e fala, puxa, queimou de novo. Porque foram levantados e vão continuar sendo para servir a igreja. Amém. Vamos lá. Apóstolo Ezequiel Teixeira, ao longo da sua caminhada, o senhor viu muitos pastores serem bem-sucedidos, terem êxito, independente do tamanho ou da igreja que eles representam. 3 características que não podem faltar num pastor. Primeiro de tudo, caráter. Primeiro de tudo. Tem muita gente carismática que sem caráter nenhum. Carisma sem caráter é uma destruição. Está levando muita gente para o inferno. Cara carismático, mas sem caráter nenhum. Caloteiro, mentiroso, corrupto, enganador, enfim, espírito de engano. O homem de Deus tem que ter caráter. Isso vai demarcar a história dele a vida toda. Caráter, né? Segundo lugar, a pessoa, sobretudo, isso não vou dizer nem que está em ordem cronológica, mas ele tem que buscar cavar o coração de Deus. E ele tem que descobrir o que Deus está fazendo e sair cooperando com Deus. Amém. Descubra o que Deus está fazendo e sair cooperando com Ele. E evangelho é o feijão com arroz, não é porque é como o Marco falou, de luzes, câmeras, não. Você verdadeiramente tem que propiciar um lugar onde a glória de Deus esteja. Onde a glória de Deus estiver, Deus vai fazer reis atravessarem desertos para depositar as suas riquezas ali, por mais simples que seja o lugar. Foi o que aconteceu lá na manjedoura. Foi o que aconteceu lá. Um lugar simples, mas a glória estava lá. Deus fez 3 reis atravessar o deserto para depositar tesouro, por causa da glória de Deus. Isso aí, né? Então, cave o coração de Deus, busque ser íntimo de Deus, busque verdadeiramente. E outra coisa interessante, família. A igreja começa dentro da nossa casa. Não tem jeito, cara. Você nunca vai ser um bom pastor se você não for um bom marido, um bom filho, um bom pai. Nunca. Você precisa verdadeiramente pedir a Deus, que eu seja a igreja. Entenda isso, a igreja vai começar na minha casa. Se você quiser me conhecer, tem que perguntar à minha mulher.
Ela me conhece, ela sabe quem eu sou. Não pergunta, a minha mãe não vai perguntar, que ela já está na glória. Mas se tu fosse perguntar à minha mãe, ela ia dizer, é fofinho ele, é meu caçulinha. E ela ia me botar lá em cima. Mas a minha mulher é meia general. Né? Se ela vai dizer, tem que consertar, tem isso. Tem hora que eu olho para ela, e às vezes eu venho da igreja com algum problema, bato no volante, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí ela olha para mim, mas não é isso que você prega. Aí eu falo para ela, você é muito chata, cara. Você é muito chata, cara. Mas ela me faz pensar. Aí eu já tenho outra coisa que o pastor Paulo até falou comigo em off ali. Ezequiel, fala no planejamento. Tem pastores que não tem planejamento nenhum. Pergunta o teu irmão do lado, teu SINAF está pago? Ou vai deixar problema? Tem pessoas que não têm planejamento nenhum. Se morrer hoje, vai deixar a mulher aí, Deus dará, não sabe, o filho, vai estourar na igreja, a bomba vai estourar na igreja. Então, faça um planejamento familiar, pensa na sua esposa. Se você morrer, como é que vai ser a sua esposa? Seus filhos? Ela vai ter que ficar fazendo faxina? Ela vai ter que ser faxineira para sobreviver? Então, faz um planejamento familiar, porque pastor não é uma profissão, pastor é uma vocação. Nós não temos fundo de garantia, nós não temos indenização, nós temos a bênção de Deus sobre nós. Amém. E o Espírito de sabedoria e revelação para a gente planejar. Vai fazer uma ponte? Planeja a ponte. Vai fazer uma torre? Planeja a ponte. É isso aí, e Zé Fini. Bom, gente, nós estamos encerrando, eu vou dar aí a possibilidade de fazer uma pergunta para cada um, mas antes eu preciso que você dê uma olhadinha nisso, porque isso aqui é bem sério. Coloca para mim essa última imagem nossa aqui, por favor. Isso, preste atenção nisso aí, rapidinho. No sábado, eu fui participar de um evento com o Dr. William Douglas, com o Bispo Abner, estava lá o prefeito do Rio, e essa cartilha aqui, ela está disponível, certo? Para que os pastores e líderes entendam um pouco sobre seus deveres no que diz respeito à violência doméstica. Estava se vendendo a ideia de que se você ouvisse qualquer coisa e você não denunciasse, você se tornaria conivente. Se uma mulher reclamou que apanhou do marido ou que teve, qualquer coisa relacionada à violência doméstica, se você não denunciasse, você seria tratado como cúmplice. Isso é mentira, não é verdade. Tá certo? É importante você... Aliás, se alguém vier falar com você sobre isso, e você denunciar sem a autorização da pessoa, você vai arrumar um sério problema para você. E outra coisa, se ela te autorizar a denunciar, se você não desejar, você não é obrigado. E mesmo que ela te autorize, a pessoa te autorize, é bom que você peça para ela um documento de autorização, porque então é importante. Eu queria que vocês acessassem isso para que vocês entendam a diferença de denúncia e pedido de ajuda, porque antes da denúncia, a pessoa pode fazer um pedido de ajuda e receber ajuda psicológica, uma série de situações, certo? Que precedem a denúncia, porque parece que todas as vezes que alguém vai para fazer denúncia, e não, uma mulher pode procurar o ambiente apenas para pedir ajuda, e lá ela vai saber todas as informações, certo? Vai receber toda a ajuda para decidir então se quer denunciar ou não. Então essa cartilha é preciosíssima,
ok? Foi uma reunião muito legal no sábado em Madureira, certo? Estava lá delegados federais, falou uma turma, né, de autoridade. Eu tive o privilégio de dar uma palavra naquele ambiente, falar um pouco sobre isso, tá certo? Mas é importantíssimo que estejamos amparados, está lá, ó, aspectos jurídicos. Então é isso que você precisa saber, para quando algum engraçadinho falar alguma coisa para você, você está amparado. Então, nós vamos colocar disponível, certo, nas redes sociais do Comerge, tá bom? Mas eu vou mandar depois no nosso grupo de liderança para que todos tenham acesso e divulguem isso, tá certo? Mas é importantíssimo que você, pastor e líder, divulgue isso. Essa cartilha, ela é, né, grátis, você pode baixar, enviar para quem você quiser, tá bom? Então é um material bem legal. Eu tenho 2 perguntas, porque só tem, né, 1 minuto. Se você não quiser nem perguntar, é até bom, que a gente acaba logo. Mas já tem alguém que manifestou ali, então vai para lá. Diga para quem o senhor vai fazer a pergunta. Pode ser por 2, não? Aí eu tenho que fazer uma pergunta só, porque o tempo é duplo. Eu queria fazer uma pergunta, mas antes eu gostaria de fazer uma sugestão. Eu me comovi muito com o testemunho do apóstolo Ezequiel e gostaria de aproveitar esse momento que temos aqui, um espaço. O altar é um lugar de restauração, um lugar de cura. Eu gostaria que ele ficasse no altar, os pastores da diretoria fizessem uma roda e alguém orasse para abençoar a vida dele, em cima do que ele falou, das emoções dele que ainda não foi restaurado. Boa sugestão, querido. Entendeu? Faça a sua pergunta. A pergunta é o seguinte: como que foi o chamado do apóstolo Ezequiel Teixeira? Como é que ocorreu o chamado dele? Compartilhar com a gente, por favor. Rapaz, isso aí é uma coisa interessante. Desde o ventre da minha mãe eu tenho assim um carimbo de Deus, um selo de Deus. E eu tinha umas convulsões quando era criança. Minha mãe dizia que me dava umas febres tão alta, que me davam umas convulsões e que nenhum médico dava jeito. E um dia eu fui acometido dessas convulsões, era criancinha, e a febre aumentou muito e eu literalmente morri. Paralisou tudo, parei de respirar, comecei a ficar roxo, morreu. Meu pai correu desesperado, me agarrou, já ajoelhou, me levantou e pediu ao Senhor: Senhor, por tua misericórdia, traz de volta o meu filho, chorando. E de repente, naquela oração, a minha mãe dizia assim: parece que alguém soprou algo em você, fez assim, e você fez, e nunca mais teve aquelas convulsões, ficou curado. Amém. Ficou curado. E o meu chamado foi consolidando. Eu fui muito assim tocado por Deus, fui criado, nasci no altar, e eu sentava na beirinha assim, antigamente tinha onde as pessoas se convertiam, ajoelhavam, né? As crianças ficavam tudo assim. E tinha dia que eu sentia tanta presença de Deus. Guri, eu não sabia que era a presença de Deus. Corria para minha mãe chorando. Minha mãe dizia: quem é que te bateu? O que foi? Quem que fez alguma coisa contra você? Falei: mãe, não, ninguém me bateu, não aconteceu nada. Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu não sei o que é, mas tem algo aqui dentro de mim, algo aqui. E minha mãe ficava impressionada. Falei: como é que pode um guri desse? Já senti isso tudo, né? Então isso foi desenvolvendo. E além do mais, eu consegui assim, fui crescendo, e o Dr. Billy Graham me fez um convite muito especial. Poucas pessoas sabem disso. E ele me levou para a Europa, investiu no meu ministério, investiu na minha passagem, investiu na minha comida, investiu em ferramentas e me deu uma formação formidável. Dr. Billy Graham. O outro que investiu em mim foi Marcos Witt e John Maxwell. Também investiu muito em mim. O Marcos Witt olhou para mim e disse: Ezequiel, vem cá. Marco Antônio estava nessa. Eu quero com você, vá para Aruba comigo. E nós ficamos num quarto, né, de hotel, né?
Marco Antônio, lembra disso? Com o Joe Maxwell, Marcos Witt, e eles ministrando assim para nós, assim. Algo assim especial. Fomos mimados, Deus. Isso foi se desenvolvendo. Esse chamado foi se desenvolvendo e foi assim. E espero ser fiel até a morte, o meu Senhor. Amém. E espero tornar o nome do Senhor maior na face da terra. Amém. Uma pergunta para Marcos Gregório, alguém deseja fazer? Levante a mão. Vamos embora, se tem alguém. Marcos Gregório. A paz do Senhor para todos. Representante do Ministério do Senhor, pastor Wilson. Nós temos visto muito ataque, né, das igrejas, né, pastor Marcos? E agora, recentemente, nós tivemos lá uma liminar deferida lá em São Paulo contra um pastor que ele não pode nem falar de pecado e nem de inferno. Qual o posicionamento, senhores líderes, para nós aqui no Conselho? Falar sobre posicionamento, eu acho que é um pouco mais complicado, porque cada um aqui tem um. O que eu diria é que essa perseguição, ela vai se acentuar, ela vai se tornar maior cada vez, até porque, juridicamente falando, nem um juiz, nem o presidente do Supremo Tribunal Federal poderia tomar uma atitude dessa, porque a Constituição garante a nossa liberdade religiosa, nossa liberdade de culto, de pregação, etc. Mas também há um outro aspecto, qual? Os pastores precisam entender de uma vez por todas que andar sozinho é complicado, é muito complicado. A gente tem tido aí alguns casos, outro dia até eu estava citando lá no café, o Marco Feliciano, na tribuna da Câmara, eu estou assustado com a igreja calada. Irmão, você anda sozinho a vida toda e quando você se mete em rolo, eu tenho que entrar? Não conta comigo para isso. Não conta. Quando convida muitos pastores para estar aqui no conselho, para estar no comércio, para se inscrever, fala, não, eu não vou participar disso não, esses caras aí não têm o que fazer. Só que essa perseguição, ela vai se acentuar. E à medida que ela se acentua, você observa, mas esse irmão querido faz parte de onde? Caminha com quem? Está junto de quem? Porque também as pessoas, por exemplo, elas vão olhar, peraí, vamos meter a ripa nesses pastores? Vamos, mas peraí, rapaz, esses caras caminham no conselho, esses caras estão junto com Ezequiel, estão junto com Cláudio, estão junto com o pastor Silas, estão junto com A, com B, com C, peraí, estão junto com o pastor Paulão, peraí, vamos meter a ripa, cara, segura um pouco a onda, que esses caras têm uma galera que eles andam junto. Agora, esse aqui, não, isso aí anda sozinho. É complicado. Meu falecido pai dizia isso, meu filho, pombo que anda sozinho é o primeiro a levar chumbo nas asas. Só para... assim, só para concluir, sem julgar a pessoa. Houve um problema de prisão que alcançou Marcos Pereira. E eu sou testemunha ocular de pastor Silas Malafaia, e conversando com esse irmão, chamando ele para perto, dizendo, vamos ficar juntos, vamos lá, é nós, estamos juntos, vamos irmão, vamos. E ele não, em particular disse para mim, essa turma, Gregório, estão querendo que eu me junte, que eles estão interessados no meu crescimento. E quando foi preso, é isso aí. Bom, gente, eu acho que vale a pena refletir que há uma linha muito tênue entre a coragem e a tolice. Isso. A valentia e a colice. Hoje eu vejo gente que pensa que é valente, mas é tolo. Esses dias eu tive um problema no final de um evento meu, orando pela família, eu repreendi dos lares muitas coisas, e dentre elas eu repreendi a homossexualidade. Recebi a ligação de uma juíza, de forma não oficial, que admira meu ministério, me dizendo do problema que eu tinha gerado na cidade, com um amigo dela. Daquele dia em diante, eu passei a não orar mais usando a palavra homossexualidade e troquei
por imoralidade sexual. Já estão dizendo que repreender um demônio ou uma entidade durante um culto é uma intolerância religiosa. Pare de fazer isso. Ministre sobre a pessoa a entrada do Espírito Santo e ele resolve. Não expulsa o demônio, coloca o Espírito Santo dentro. Ministre sobre a sua vida o Espírito Santo. E aí o demônio entendeu? Dá para fazer a coisa certa. Mas como disse aqui, em tudo que eu ouvi, muito obrigado. Muito obrigado, amém. Porque eu queria que você aplaudisse, eu queria que viesse aqui Marco Antônio Peixoto, por favor, vem cá. Ele vai estar orando para nós encerrarmos, só um minutinho, Ezequiel, porque eu quero colocar aqui hoje, né, os 3 que já foram presidentes. E preste atenção, e agora me permita tirar a onda, dá licença, Gerson, certo, que é meu irmão. Ó, está faltando aqui o Silas e Silmar. Pensa se tivesse aqui Silas, Silmar e eu. Dá uma olhada de lá para cá, assim, pensa. Só para você entender, eu sou pastor de uma igrejinha só, no Xerém. Se tu acha que tu é pequeno, Leandro, Xerém foi feito no 6º dia, Deus já estava indo embora, descansar. Está ali meu pastor Paulo, e eu me sinto muito honrado de caminhar com vocês. Um privilégio, vocês construíram um legado. Legal. E eu sou a prova viva, certo? De que não precisa de padrinho, disso, daquilo, o que precisa é ter uma vida no altar. E olha que há tempos atrás, quando eu comecei a pregar, usando humor, ninguém achava que eu era sério. Esperava que eu caísse com uma mulher, não que eu não goste, mas não caí. Tem modelo muito mais novo do que a minha. Airbag duplo e tudo mais, entendeu? Mas louvado seja Deus. Então eu quero chamar, fica aqui do meu lado, Marco Antônio, que eu fico até mais empoderado aqui. Fica aqui. Ele vai orar, fica aqui. Pode falar. Cláudio, eu quero agradecer esse momento dessa oração, muito importante que o irmão lembrou. Isso vai me abençoar muito. Amém. Eu tenho certeza que hoje se vira uma chave, amém, no meu coração. Amém. E para deixar bem claro para vocês que, como eu falei, que me marcou muito a morte do pastor Moisés, e aí você pode estar falando assim, eu enfrentei 9 anos de tribunais, e as pessoas talvez não saibam, mas o Espírito Santo nos tinha orientado lá nos Estados Unidos a fazer um seguro de vida para o pastor que estivesse lá. E foi feito o seguro de vida. Naquela época, mais foi 2007, quantos anos tem que o Moisés faleceu? 2023, 16 anos. 16 anos. Naquela época, nosso seguro de vida, que a viúva ganhou $250 mil. E ainda assim nós tivemos que ficar 9 anos guerreando na justiça, porque ela achava que a igreja era culpada. Então, eu estou deixando isso claro, porque muitas pessoas não pensam, vocês ganharam na justiça e deixaram a viúva com 2 filhos. Não, ela foi amparada. Amém, amém. Bom, pastor Marco Antônio vai estar orando, eu queria chamar aqui toda a diretoria do comércio agora, dentre a oração, para nos despedir, certo? Ele vai estar orando pelo o nosso apóstolo Ezequiel Teixeira, certo? Para o seu coração, e nós entendemos o que é um coração enlutado. Fique de pé, e antes de sair, ele já vai estar encerrando, passe lá, faça a solicitação da... Todo ensinamento que nós aprendemos esta manhã, amém? Versículo 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Quem prepara a mesa é o Senhor. Não coloque na sua mesa os adversários, eles têm que ficar de fora. A mesa é tua com o Senhor. E às vezes a gente bota adversários sentado na nossa mesa. Amém. Abre os olhos, porque o que foi falado aqui está em cima disso, né? A gente tem que saber com quem anda, com quem investe, e vamos em frente. Eu aprendi muito, vocês também? Amém. Amém. Obrigado, Pai, por essa